Olá, meu amigo, minha amiga. A derrota que o bolsonarismo sofreu no último processo eleitoral presidencial aqui no nosso país parece ter acarretado consequências e danos, muitas vezes irreparáveis na cabeça de algumas pessoas. Mas o que está mais causando preocupação dos analistas políticos hoje no Brasil é o que está acontecendo com a cabeça de algumas figuras que estão dentro do parlamento brasileiro. É como se essas pessoas estivessem agora diante de um processo de derretimento de cérebros, de almas e de juízos. Eles já não estão querendo mais legislar para o Brasil, eles estão querendo agora legislar para o planeta, cuidando inclusive da reprodução humana no planeta inteiro, preocupados, com o futuro da humanidade. São situações que a gente pode classificar como lunáticas, com L maiúsculo. Bom, vou conversar com vocês sobre essas situações e de outras que estão acontecendo aqui na Terra, aqui no Brasil, no plano real. São situações que dizem respeito à nossa democracia. Muita coisa aqui a gente tem para discutir no nosso país, mas a gente não pode descuidar desse tipo de fenômeno. Vou conversar com vocês e mostrar algumas cenas do nosso encontro de agora, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Assista os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seu comentário, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, notícias do mundo redondo daqui do Brasil, da nossa terra, do nosso torrão de terra. Voltamos ao normal, diz chefe do Exército sobre saída de militares do TSE, coluna da Carla Araújo no UOL. Gente, o Exército, o comandante do Exército Brasileiro, o general Tomás, ele está simplesmente atestando que o Exército está voltando para a sua função constitucional. O Exército nunca devia ter se metido em um processo eleitoral, sobretudo naquele período que a gente estava vivenciando aqui, Muitas pessoas criticam muito a tomada de decisão do ministro Barroso ter convidado o Exército, mas o ministro Barroso, ele não agiu como um político, ele agiu como uma pessoa do mundo jurídico, do mundo racional, imaginando que as pessoas que estariam à frente de instituições se comportariam como homens honrados, e não como estafetas, como office boys, como verdadeiros carrapatos da figura que ocupou a presidência da República. Esse foi o grande erro. Quando ele percebeu, ele deve ter se surpreendido muito com a estatura moral das figuras que se mostraram ali ao longo desse processo. Então, o general Tomás, ele simplesmente está reagindo de uma forma muito positiva a essa decisão que o ministro Alexandre de Moraes tomou de excluir as Forças Armadas de um processo civil de escolha de parlamentares, de representantes do povo brasileiro, em todos os níveis, para o Poder Executivo e Legislativo. E aí eu peguei aqui no canal dos meus amigos Desmascarando uma síntese muito pequena, muito enxuta, mas que nos dá conta como foi essa votação do ministro. Vamos lá. 3.673 de 2021, que regulamenta os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Da mesma maneira, entendo que não se mostrou necessário, razoável e eficiente a participação das Forças Armadas no rol de entidades fiscalizadoras do sistema eletrônico de votação e também na Comissão de Transparência Eleitoral. Se demonstrou, como todos pudemos verificar, ser absolutamente incompatível com as funções constitucionais e legais das Forças Armadas estar também no rol das entidades fiscalizadoras. Proponho, portanto, a aprovação da minuta da resolução apresentada, que já distribuí aos eminentes colegas. Há alguma divergência? Então, a resolução aprovada por unanimidade. Então, gente, mais um gol a favor da democracia e mais uma pá de cal sobre uma estrutura que foi organizada justamente para destruir a democracia brasileira, para corroer a democracia aqui do nosso país. Então, fato esse agora superado, a gente respirará melhor, sem esse fantasma que girou tanto sobre as nossas cabeças voltar novamente. Bom,
Eu disse para vocês aqui no nosso encontro anterior de como funcionam as comissões parlamentares de inquérito, né? Elas funcionam exatamente como funciona o inquérito na Polícia Federal e na Polícia Civil. O delegado, ele reúne uma série de informações, ele faz a investigação se houve crime, se não houve, quem são as pessoas ali apontadas, e fechando o relatório ele encaminha para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. É o Ministério Público que vai propor ação junto ao Poder Judiciário. A mesma coisa acontece nas comissões parlamentares de inquérito, porque elas também são regidas pelo Código de Processo Penal. É uma espécie de manual de instruções, tanto para o delegado de polícia ou para os delegados de polícias, como também para os parlamentares em todos os níveis. O que está acontecendo agora, que muitas pessoas ficam vendo nas televisões, são presepadas, são demonstrações de insanidade, são espetáculos para as redes sociais de alguns parlamentares que são inescrupulosos e que às vezes podem nos induzir a termos a crença, olha, isso não vai dar em nada, e fulano foi bem, fulano foi mal. Isso tudo não interessa. O que interessa é o relatório do delegado. No caso, o delegado é a senadora Elisiane Gama, ela que está estruturando ali quem é que os deputados e senadores enxergaram, tiveram provas, elementos de cometimento de crimes ou não, com uma vantagem muito diferente dos tempos anteriores, porque o senhor Augusto Aras saiu da chefia da Procuradoria-Geral da República. Então, o relatório da senadora será encaminhado para o novo Procurador-Geral da República. Temos agora uma procuradora interina, que não vai querer se queimar pegando um relatório cabeludo, se é que vai chegar até ela, podemos ter um novo Procurador-Geral da República, né? Ela vai querer varrer para baixo do tapete crimes que o senhor Augusto Aras tão repetidamente jogou para baixo do tapete, né? Então nós estamos agora diante de uma nova perspectiva. Matéria do Igor Gadelha. CPMI, após mentiras, Heleno deve ser indiciado em relatório final. Ponto. Então não adiantou ele ficar mentindo, fazendo presepada, se acovardando, como eu mostrei aqui para vocês, são todos da mesma estirpe, né? Covardes, omissos, criminosos, lacaios, enfim. Todos se comportam com esse mesmo tipo de comportamento, desse modo, né? Ninguém chega lá e diz assim, não, eu quis mesmo mudar o sistema, eu quis mesmo bancar um golpe, eu achei que era... Não, todos agora, não, nunca falei isso, veja bem, enfim. Mas isso não vai adiantar porque as provas estão cada vez mais contundentes contra essa gente toda, né? E aí, gente, a gente passa para as coisas dentro do Parlamento Brasileiro. Comissão do Senado reage à STF e aprova marco temporal na demarcação de terra indígena. Gente, esses parlamentares do mundo bolsonarista, eles têm um problema cognitivo muito grande, ou têm um mau caratismo muito profundo. Porque, do ponto de vista jurídico, são todos muito incapazes. No português, claro, eles são muito burros, eles são muito idiotas, eles não conseguem ler aquilo que está na Constituição Federal. Nós temos 3 poderes da República e tem um que é o Poder Judiciário que sempre dá a palavra final quando tem algum tipo de conflito, algum tipo de controvérsia na aplicação da lei. Então não adianta o Senado querer fazer um puxadinho agora para tentar se confrontar com o Supremo Tribunal Federal, porque qualquer pessoa que entre com uma ação contra esse tipo de lei, essa lei será considerada inconstitucional, ela não terá efeito nenhum. É impressionante, eles estão querendo ameaçar o Supremo, eles acham que tem algum ministro do Supremo que fica sem dormir, porque eles estão tentando fazer algum tipo de conspiração, porque estão magoadinhos, porque os direitos dos povos indígenas foi restabelecido através de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal? Então, a fila está andando nesse campo também. Bom, hoje também os deputados com essa pinta aqui, ó, a pinta bolsonarista, né? Como diria o poeta Wally, como diria o poeta Wally Salomão, o nome já garante o produto, né? A imagem já garante o produto. Esses deputados aqui fazendo um relatório da CPI do MST, enfim, mas que não conseguiram incriminar ninguém. Porque como é que você vai incriminar o movimento social, né? Enfim, coisas absurdas desse povo da terra plana, né? O que a gente vai esperar ali do deputado Zé Trovão, ali um outro com uma touquinha na cabeça, né? Você olha ali para as figuras, coisa complicada, né? E nesse dia de hoje, nessa quarta-feira, deputados votam projeto que proíbe casamento homoafetivo. Comissão de Previdência da Casa analisa texto contra união entre pessoas do mesmo sexo nessa quarta-feira. Gente,
Precisa ser intelectual para poder fazer uma leitura do que está escrito aqui, ó, no artigo 5º da Constituição Federal. Está escrito aqui que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Então, não dá para uma lei feita no Congresso Nacional se contrapor a um direito que está na Constituição do nosso país, exceto se tivéssemos uma nova Constituição, um novo processo constituinte, a realização de um novo patamar jurídico no nosso país. Mas os constitucionalistas, de uma maneira geral, todos eles são unânimes em dizer que mesmo num processo constituinte novo, você não pode retirar direitos fundamentais que estavam na carta anterior. Então, são cláusulas pétreas, pétreas latina, petrificadas, você não vai poder mudar isso. Mas os deputados, porque eles agora estão vivendo num outro planeta, eles querem tocar nessa questão, né? Tirar direitos das pessoas. Ei, gente, eu estava dando uma olhada lá na comissão discutindo o assunto, e os personagens são sempre os mesmos, né? A gente vê os deputados de esquerda ali, né? Os progressistas, né? Falando de que não é possível se admitir uma supressão de direitos. Fere ali o princípio fundamental da Constituição brasileira, né? O princípio da igualdade. Uma pessoa, em razão da sua orientação sexual, por ela ser aquilo que ela é menos brasileiro que um outro brasileiro, ela paga menos imposto, ou ela não paga imposto, ela não faz parte da sociedade, ela tem que ser discriminada, ela tem que ter direitos sociais fundamentais vetados. Então, aí se mistura nesse mundo paralelo sempre fundamentos religiosos com a Constituição do nosso país. A Constituição do nosso país, ela garante a união de pessoas, independente da sua orientação sexual, do seu sexo, para a constituição de um núcleo familiar, com direitos sucessórios, direitos previdenciários, direitos de família, do direito de família, enfim. E esses direitos não podem ser suprimidos porque alguém achou ali que, isso é pecado. Não pode ser assim, né? A gente vê as manifestações mais esdrúxulas, né? É do partido PSOL. Essa deputada Priscila Costa, né? Aí eles misturam tudo. Porque vocês estão defendendo isso? É porque vocês são contra o aborto? Vocês são a favor do aborto? Vocês querem matar criancinhas? Vocês apoiam o Fidel? E apoiam... Sim, as conversas ficam totalmente aleatórias e estapafúrdias, né? E aí, para surpresa de ninguém, quem é que estava lá nessa comissão? Sempre dando um palpite ali, esse deputado aqui, né, esse aqui invocando a Bíblia, né, deputado aqui invocando a Bíblia. Deixa eu botar aqui que deu uma sumida aqui. Tem esse aqui, né, o de sempre, né, sempre invocando a Bíblia. E sempre ele, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, pronto. Nicolas Ferreira, sempre ali atacando. E agora, o argumento que ele utilizou, né, para combater, né, os direitos que já estão implementados na Constituição, que o Supremo Tribunal Federal já determinou que as pessoas têm, ele está usando agora um fundamento absolutamente sui generis, né? Não é novo, né? Mas assim, como ele é um novo com a cabeça paleolítica, lá no homem de Neandertal, e ele foi ontem desmascarado pelo ministro Silvio Almeida na Comissão de Direitos Humanos, mostrando que ele é um incapaz juridicamente, né? Incapaz de compreender o direito, ele é uma pessoa absolutamente idiota na análise do direito. Enfim, hoje ele comprovou isso com esse tipo de argumento aqui. A favor do projeto, o deputado Nicolas Ferreira afirmou em seu discurso que se não fosse o relacionamento hétero, não haveria mais seres humanos. E aí ele está querendo dizer o seguinte: esse princípio de desnortear e ignorar a realidade é um princípio muito perigoso. Não podemos lutar pela normatização de um comportamento ou conduta. O deputado, ele não parece que não conhece a Constituição do nosso país, como eu tenho mostrado aqui para vocês muitas vezes, né? E está preocupado agora, na argumentação dele, gente, com a reprodução no planeta Terra. Ele está achando que nós podemos ter uma espécie assim de revolução gay. Todo mundo no planeta pode virar homossexual e, sendo assim, nós não teríamos mais reprodução humana. Então, o fim da espécie humana estaria determinado com esse tipo de iniciativas que nós estamos tendo hoje no Brasil, de se permitir o casamento de pessoas do mesmo sexo. Cabe na cabeça de uma pessoa normal esse tipo de pensamento
dessa criatura. Bom, burro juridicamente, idiota juridicamente, o ministro Silvio Almeida o colocou ontem para as redes sociais que ele já é. Agora, uma pessoa preocupada com esse nível de insanidade com a espécie humana, isso aí a gente ainda não tinha visto, né? A gente tem que combater essas criaturas, mas porque, inclusive, foi só isso que sobrou para eles, né? A gente tem que ajudar a neutralizar essa gente, né, essas linhas lunáticas, para podermos voltar a analisar os nossos problemas concretos aqui no planeta Terra, aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, perdoem a veemência, mas esse é o nosso portal, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau!